Olá, galera do Varal Celeste. O vídeo de hoje é para falar no empate na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil diante da Chapecoense lá na Arena Condá. Vamos lá? Antes, peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, ativando o sininho de todas as notificações, compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Vamos lá, né, pessoal? Passar a escalação antes de qualquer coisa. Infelizmente, o Cruzeiro não ganhou, né? Não tivemos gols. Mais um jogo aí dessa Copa do Brasil onde não tivemos gols. O Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Lucas Vijalba. Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira. Arroio, Kaique Quinges e Caio Jorge. E ainda entraram no decorrer do jogo: Bruno Rodrigues, Matheus Henrique, Felipe Moraes, Gabriel Rojas e William. Não tivemos gols na partida. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá tentar fazer uns videozinhos mais curtos aí, né? Que os últimos têm sido até grandes. Não foi vitória, né? Pelo menos não perdeu e tal. E sim, não teve um grande sufoco. Teve dois lances ali, um chute que passa muito perto da trave do Otávio, bem no comecinho da partida, uma das primeiras oportunidades ali do Chapecoense. E teve aquele lance, acho, do Giovanni Augusto. Acho que era o camisa 10, se eu não me engano, camisa 10 deles é o Giovanni Augusto. Teve o lance do Giovanni Augusto, em que tenta encobrir o Otávio. Talvez ali os lances de maior perigo, assim, né? Não, particularmente, eu não me lembro, assim, de uma defesa que eu olho e falo, nossa, que milagre do Otávio, sabe? Se o Otávio não faz essa defesa aqui, assim, coisa muito difícil, sabe? Claro, teve as defesas ali, meio do gol, pá e tal, mas eu falo aquelas defesas que você olha e fala, nossa, meu goleiro salvou o resultado, igual o Anderson fez para a Chapecoense. Né? Até cheguei a falar, né, mencionar no episódio do Varal Celeste de pré-jogo, que foi pro Spotify, é que o Anderson não tinha jogado o último jogo por uma questão de lesão, né? Tava fora, mas isso segundo constava, né, na informação do SofaScore. Mas por exemplo, o Anderson faz defesas que garantem o resultado, né? Uma bola em que o Kenny Arroio tenta escorar e assim, uma situação, umas outras situações que você olha e fala, realmente, aí o Anderson salvou. E ele até dá uma declaração de que mereceram ganhar e tal por ter criado mais chance. Olha, na concepção que eu tenho, não, né? Vamos ser bem sinceros, né? Na concepção que eu tenho, não foi o caso. Quem mereceu aí talvez foi o Cruzeiro, ou talvez um empate aí, mas não sem gols, né? Um empate com gols talvez seria o caminho mais justo assim da partida. Mas justiça no futebol a gente sabe como é que funciona, né? Ela não anda de acordo com a lógica das coisas, né? No caso, o um empate aí ficou na conta dos 100 gols, né? Partida muito ruim aí de alguns atletas. O Fagner errando muito passe. Achei que o Fagner errou muito passe. Eu acho que nós tivemos atletas que começaram bem, mas à medida que o jogo foi passando, decaíram muito. E um desses é um que precisa muito ser poupado, que é o senhor Lucas Romero. O Lucas Romero precisa ser poupado. O Lucas Romero tá cansado, tá extenuado. O jogo da próxima semana aí, né? A próxima decisão que o Cruzeiro vai ter pela frente, que é na próxima semana contra o Flamengo, tá chegando. Então você já pode talvez começar a visualizar quem que vai pro lugar do Lucas, né? Se é
o próprio Zé Lucas que chegou, se é o Matheus Henrique. Então talvez nós já vamos ver aí alguns movimentos nessa direção. Porque o Romero precisa descansar. O Romero não vem rendendo. O Romero vem fazendo raiva. Outro que vem fazendo raiva. E eu até acho que começa os jogos bem. E aí depois ele vai decair. É o Arroio, né? Queria muito dar certo aqui e tal. Me aparenta ser um cara muito bom de bola. Mas sei lá, tem hora que ele liga um modo lá de desatenção. E aí você esquece. E aí não precisa nem forçar. Porque não vai dar. Né? Esquece, não vai dar em nada ali no jogo. Né? Eu acho muito bizarro, assim. Sabe? É um cara que poderia ajudar muito. Né? Quando consegue jogar, consegue ter atenção para jogar, ajuda. Mas, né? Uma coisa elogiável aí, utilização do Kaique Kenji, utilização do Felipe Moraes, dessa vez invertido, né? Quem entrou de titular foi o Kenji, não o Felipe, mas ainda assim importante. Precisa utilizar, viu, gente? Precisa utilizar. É necessário demais, muito necessário. Não gostei da partida do Pereira, partida bem distante assim do que o Pereira de fato pode entregar. A questão do Djalma na esquerda, eu entendo que é muito mais a necessidade de uma segurada no Rojas. O Rojas vinha de um final de temporada na Argentina, aí vem sem essa. Aí entra a pausa para a Copa e tudo mais, e vinha sem essa questão do altíssimo ritmo de jogo, né? Com o qual o jogador que está aqui no Brasil já se encontra. Então, necessário essa segurada aí no Rojas. E eu vi gente falando, teve gente falando do Caio Jorge também. Gente, o Caio Jorge tá sumido tem muito tempo. É triste falar isso, triste, mas tá sumido tem muito tempo. Né? Então, volta e meia faz um golzinho aqui a colar, igual foi contra o Inter, por exemplo. Mas, né? Infelizmente, deu um chazinho de sumiço aí na situação, né? Precisava voltar a atuar minimamente bem e de forma minimamente não é correta não a palavra, de forma minimamente segura, né? Tendo ações mais corretas dentro da partida, tendo ações de melhor e de maior impacto dentro do jogo. E nós tivemos um gol anulado. E é a grande coisa, né? Imagem horrível para analisar. Não tem impedimento semiautomático. Pelo que eu entendi, por conta dos times que estão na Série B, isso eu vi a explicação no jogo do Palmeiras. Eu estava assistindo um jogo pelo Sport TV. E aí o narrador explicou e tal. Mas assim, não tem impedimento, você tem a ferramenta e não poder usar, não ajuda, né? Não ajuda. Não ajuda. E de fato não ajudou, né? Voltamos para traçação de linhas e aí demora-se séculos e séculos até chegar numa imagem que ela é inconclusiva. Você não vê o pé do Kenji ali naquele traçar de linhas. Você não sabe se de fato o pé do Kenji está na linha vermelha. Ao que me pareceu, sim. Se ele está ali naquela posição onde foi traçada a linha, tem que discutir não, gente. Regra do impedimento, ela não tem muita discussão não, gente. Tá na frente, ponto. Não tá na frente, não tá na frente, né? Não tem jeito, não tem jeito, né? Então assim, infelizmente aí tivemos um gol anulado. Eu acho, e eu vou tentar falar na minha opinião, sim, que estava impedido, mas é aquilo que eu falei. Não é porque eu acho que estava impedido que eu acho que tá tudo lindo e maravilhoso. Não. Eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir visualizar e ainda tenho. Antes de gravar aqui, de começar a gravar, eu olhei de novo a imagem e tal. Eu ainda tenho uma dificuldade muito grande de visualizar o pé do Kenji naquela marcação ali. Beleza? Então assim, só para deixar isso muito claro, né, eu acho que nessa situação todo mundo vai dar sua opinião,
né? Eu acho que estava, mas com essa ressalva, né? Essa grande dificuldade. E o Cruzeiro, Chapecoense Cruzeiro engordou, né, a lista de empates em 0-0. No sábado nós tivemos 3 empates em 0-0, que foi assim, talvez a falência do futebol. Nossa, gente do céu. 3 0-0 no sábado. São até agora, por hora, nessas oitavas de final, 5 empates, sendo 4 deles em 0-0, né? Um empate em 1-1 e apenas 2 clubes venceram, né? Que foi o Palmeiras bateu o Fortaleza e o Internacional venceu o Corinthians. Agora, se eu não estou muito enganado, nessa segunda-feira temos Atlético Paranaense e Vitória, que aí encerra a jornada de ida das oitavas de final, e a partir da terça-feira começa a decidir as vagas, né? Aí terça, quarta e quinta são aí os jogos de volta para decidirem as respectivas vagas e os respectivos classificados para as quartas de final. Bom, pessoal, vou chegando assim ao final de mais um vídeo. Infelizmente não tivemos vitória. Cruzeiro empatou em uma partida marcada assim por algumas situações bem ruins, atuações bem complicadas de alguns atletas, e além disso, uma situação aí com a arbitragem, que foi o impedimento do Kaique Kenji num gol que poderia ter gerado a vitória ao Cruzeiro. A próxima partida, a decisão, o próximo confronto, o que você quiser chamar, ocorre na quarta-feira, 7 horas da noite, no Mineirão. Vamos ver aí o que o Cruzeiro consegue arrumar. Espero que atue um pouquinho melhor, né? Tenho entendimento de que tem atletas aí que estão precisando serem poupados, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Espero que vocês fiquem bem. Não esqueça de deixar o seu like, caso ainda não tenha deixado. Se inscrever no canal ativando o sininho de todas as notificações. E compartilhar com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui nesse vídeo. E até o próximo. Valeu!